Antônio Martins, boa noite para você. Obrigada por vir mais uma vez aqui no Cultura Brasileira. Boa noite, Thalita. Boa noite, Leandro. Um prazer. Estamos discutindo aqui há vários programas a conjuntura brasileira, principalmente. E não vamos parar nunca, né, Martins? Pelo jeito vai ser nossa tarefa até o fim, né? Até o fim dos tempos, porque a conjuntura política brasileira ela é absolutamente convulsionada. Eu queria aproveitar esse momento, inclusive, para aproveitar a sua presença, né, e a sua reconhecida capacidade de análise política, para eu entender melhor o que são essas crises na extrema-direita por conta do afastamento natural do Bolsonaro do processo de liderança do PL, da extrema-direita. Então, assim, há uma discussão sobre quem será o candidato, né, que o Bolsonaro ainda não escolheu, que não quer, a família não quer que seja o Tarcísio, mas se fala muito Tarcísio. E essa questão do Ceará, que eu não sei se você acompanhou de perto, que foi uma cagada generalizada da Michelle Bolsonaro, criou um conflito com os filhos do Bolsonaro, com as lideranças bolsonaristas no Ceará, e revelou um acordo ali de subterrâneo secreto entre o Bolsonaro e o Ciro. O que está acontecendo com essa extrema-direita, Martins? Olha, Leandro, eu não acompanhei de fato essa história do Ceará. Eu posso te falar o meu ponto de vista sobre esse cenário nacional, inclusive sobre a ultradireita. Eu temo, Leandro, que essa disputa que é forte entre a ultradireita seja passageira, porque os interesses que unem desde a ultradireita mesmo, o setor mais religioso, o setor militar, mas também a turma da Faria Lima, os grandes empresários, a mídia, há um interesse comum entre todos esses setores. Eles não são a mesma coisa, há nuances muito importantes. O fato hoje, por exemplo, de haver entre a mídia uma maioria considerável em favor da condenação do Bolsonaro, da condenação dos generais golpistas, tudo isso é importantíssimo. Mas eu tenho a impressão de que o interesse de manter o controle oligárquico sobre o Brasil, o interesse do rentismo, o interesse em especial de evitar algum tipo digamos assim, que surja nesse processo algum tipo de ação autônoma de esquerda que ameace os interesses dessa gente, alguma coisa muito além do que propõe o governo Lula, é sempre uma possibilidade e eles sempre vão se mobilizar contra isso. Significa que necessariamente a direita vai estar unida nas eleições de 2026? Não significa, mas que há uma tendência muito forte e surgiu há um mês mais ou menos, de forma provocada pelo governador do Rio de Janeiro, a tentativa de colocar no centro da pauta um tema que é ultra importante para a ultradireita e para os setores conservadores em geral, que é o medo, manipular a ideia de segurança pública, desvirtuar, inclusive, restringir o debate sobre segurança. A população tem mil problemas que a fazem insegura. Restringir isso ao problema da violência, apresentar falsas soluções para a violência e tentar emparedar não só a esquerda, mas também o centro, o governo Lula, entre eles, e fazer com que o debate seja polarizado pela questão da violência, pela questão do medo, pela manipulação da violência. O risco, que eu escrevi inclusive num artigo do qual a gente comentou por internet, o risco, eu acho, é a esquerda cair nessa armadilha, como algumas análises estão sugerindo que pode cair mesmo, e achar que a fórmula de sucesso para Lula 4 é igual Lula 3 mais pulso firme na segurança. É a ideia de que estava tudo indo bem com o país, estava tudo indo ótimo com o governo Lula, de repente a direita levantou o espantalho
da violência e nós temos que destruir esse espantalho. E para destruir esse espantalho, nós temos que aderir, digamos assim, à agenda proposta pela direita, pela própria direita, sobre a segurança, já que a esquerda tem muita dificuldade de formular propostas para isso. Nesse texto, eu estava dizendo que isso é um erro, é uma casca de banana, porque faz com que a gente transporte o debate político para um tema que é muito favorável à direita. E evita, mais grave talvez, evita que se discuta um programa de transformações reais para o Brasil que poderia impulsionar, ou que pode impulsionar, uma candidatura do Lula, uma nova candidatura do Lula, mas que ele ainda hesita em assumir. Então, essa questão é essencial. Qual vai ser o programa de uma candidatura do Lula? O que ele vai propor? É para fazer um governo de acomodação, como tem sido o governo de Lula 3, principalmente, ou é para retomar a ideia que deu esperança para a sociedade, para a maioria da sociedade, nas vésperas da eleição passada, a ideia de começar uma reconstrução do Brasil em novas bases? Essa é a questão que, no meu modo de ver, a gente tem que enfrentar e não pensar que o caminho do sucesso é manter o que tem sido Lula 3 e acrescentar um conjunto de propostas relativas à segurança pública. Martins, e essa discussão também entre a corporis da extrema-direita sobre quem poderá ser o candidato no ano que vem? Há um delírio, mas eu acho que muito bem pensado para servir aos interesses bolsonaristas, de que ainda é possível que o Bolsonaro seja anistiado, que haja uma anistia geral, fala anestesia geral, uma anistia geral, embora anestesia geral até pode ser utilizado também, haja uma anistia geral para que ele consiga, sair candidato em 2026. Mas o fato é que a discussão já está em campo há muito tempo, de quem será o candidato da extrema-direita. E se ele terá a capacidade, como teve o Bolsonaro, de amalgamar toda a direita em torno dele. E fala-se muito o nome do Tarcísio. O Tarcísio perdeu, é um material que está se saturando precocemente para essa discussão, Martins? Olha, duas coisas, Leandro. Primeiro, sobre as possibilidades do Bolsonaro, eu acho que é delírio, por um lado, mas é um delírio interesseiro, porque a especulação, eu acho que é uma especulação bastante baseada no padrão que essa turma tem seguido, que o bolsonarismo tem seguido. Há a possibilidade de que eles não queiram passar o bastão para um outro candidato de direita, temendo dispersar o capital político. Se o Tarcísio vem a ser candidato, ele vira provavelmente a referência para a direita e para a ultradireita. Então, é possível, eu acho, inclusive, que haja uma divisão desses setores, que haja um candidato, digamos assim, uma espécie de Bolsonaro que come com talheres, e um candidato da família, seja a Michele, seja o Eduardo, seja qualquer outro. Isso significaria uma divisão da direita. Eu acho ainda que não é a hipótese mais provável. A hipótese mais provável é que, de alguma maneira, essa turma encontre uma candidatura. O Tarcísio tem algumas vantagens. Ele é mais capaz do que o Bolsonaro de unir um amplo arco de interesses, unir, por exemplo, a mídia. A mídia que hoje rejeita o Bolsonaro porque de tanta estripulia que o Bolsonaro fez, essas estripulias levam a desestabilizar, inclusive, o ambiente que é necessário para os negócios fluírem, para o rentismo continuar acumulando, capturando a riqueza nacional sem resistência, sem problemas, sem sobressaltos. O Tarcísio tem essa vantagem. Ele pode amalgamar mais setores, ele pode
retomar a unidade que houve do grande capital, dos rentistas, dos grandes empresários em torno do Bolsonaro e do Paulo Guedes, mas que depois foi desfeita por causa da sensação de insegurança que o Bolsonaro deu para esses setores, para a turma do FUNFA, como diz o Paulo Nogueira Batista. Essa é a vantagem que o Tarcísio tem para esses setores, evidentemente. A desvantagem que ele tem é que ele não encarna tanto quanto o Bolsonaro, a meu ver, Leandro, não sei qual que é a sua opinião, essa ideia tosca, mas que dialoga com um setor da sociedade brasileira, esse setor que é tão influenciado pelas ideias coloniais, esse setor que acha que a saída para o Brasil é um macho branco, supostamente forte, dominando as coisas e botando ordem na casa. Essa história que é tão oriunda da nossa formação escravista, a história do senhor de escravos, a história da pessoa que bota ordem no terreiro, essa coisa tão retrógrada que o Bolsonaro expressa muito bem e que, diante de uma situação de crise que a gente vive, crise nacional, falta de perspectivas, crise civilizatória também, um pouco o ressentimento do macho, o ressentimento do branco, tudo isso faz com que um conjunto de setores se veja muito representado na figura do Bolsonaro. Aí não se trata mais de conseguir articular apoio empresarial. No apoio empresarial, o Tarcísio seria melhor. Mas, na disputa do eleitorado, não conta só o apoio empresarial. O apoio empresarial é muito importante, mas não é a única conta. Então, nesse aspecto, talvez o Tarcísio é uma coisa que tem que ser testada ainda. Talvez vai entrar muito marketing nessa história, vai se empacotar muito bem o candidato que a direita vier a apresentar, mas às vezes não gruda. Com o Bolsonaro deu certo, com o Tarcísio não se sabe se vai dar certo. E o impacto eleitoral para 2026 dessas condenações desses golpistas, a partir de Bolsonaro, mas também os generais, o Ramagem, enfim, todos os núcleos. Enfim. Nós vamos entrar em 2026 com um conjunto razoável de presidiários que atentaram contra a democracia, que vai desde o Bolsonaro até, sei lá, os PMs aqui de Brasília. Você acha que isso tem o condão de afetar, ainda que minimamente, a discussão eleitoral no ano que vem, ou o bolsonarismo não trabalha com esse tipo de problema? Quer dizer, assim, não é uma variável que se coloca na hora de votar na extrema-direita? Olha, talvez não de votar, Leandro, de apertar o botãozinho lá na urna, mas isso afeta, sim, e não é suposição, já está afetando. Você veja que a capacidade de mobilização das ruas do bolsonarismo declinou muito, e declinou, inclusive, porque as circunstâncias em que ele terminou sendo preso, todo o processo final, as coisas que foram aparecendo, toda a trama golpista, a história de tentar assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, toda essa história, e culminando com o desfecho ridículo, Operação Tabajara Total, do presidente usando um ferro de soldar para tentar se livrar da tornozeleira eletrônica, e depois chega a administradora presidiária e ele se coloca diante dela numa posição completamente desprezível, digamos assim. Acho que isso tudo vai contando, vai desgastando. Mesmo aquele cara que vai continuar votando no Bolsonaro não está saindo às ruas. Não está saindo às ruas porque há uma pressão positiva, uma pressão democrática. Essa turma que falava que com um soldado e dois cabos, um cabo e dois soldados, fechava o Supremo Tribunal Federal, cadê? Cadê essa força? Então, aquele cara que fica arrotando muita força na hora que ele não pode nem voltar dos Estados Unidos mais, ele se desmoraliza. Eu acho que a gente está vivendo uma situação de desmobilização, desmoralização no sentido de desânimo, digamos, né, e do bolsonarismo. Não sei como isso vai se refletir na urna,
Mas a urna é feita também de mobilização. E mobilização está sendo difícil para esse setor. Infelizmente, a gente não está aproveitando a oportunidade e não está desencadeando um movimento de mobilização nosso, de esquerda. Isso aí, eu acho que em boa medida é por conta da vacilação do governo Lula, porque o Lula, no fundo, não sabe que programa, que projeto ele quer apresentar, ou sabe, e é um projeto que não é entusiasmante para a maioria do povo brasileiro. Mas para isso também tem alternativa, tem como a gente agir. Eu vi um artigo seu, Martins, sobre reforma administrativa, que você coloca que a sua tese, na verdade, é de que o debate sobre reforma administrativa colocado pela direita no Congresso Nacional é um debate diversionista, que é uma maneira dela alterar um cenário desfavorável. De que maneira isso pode, de fato, servir à direita? E qual que é, em perspectiva, a possibilidade da gente destrinchar essa reforma, demonstrá-la, desnudá-la e mostrar o que ela realmente é, que é um ataque ao serviço público, antes que tenha essa consequência favorável que a direita imagina para ela? Olha, Leandro, eu vejo assim, a direita estava dando as cartas no debate político e no debate eleitoral até meados de junho. A popularidade do Lula vinha caindo, já estava em 10, dependendo da pesquisa, 10 a 15 pontos negativos na popularidade e em tendência de queda. O Lula estava totalmente submisso ao centrão, sem iniciativa política nenhuma. Em junho, isso mudou. Eu tenho escrito, inclusive, e é bom para dialogar com você e com seus leitores, mudou principalmente na retórica até agora. Não é que o governo Lula tenha adotado uma posição de esquerda, mas ele adotou uma posição de confronto até o momento retórico, de garganta. Mas ele atacou os super ricos, ele atacou a injustiça tributária, ele chegou a falar na luta pela jornada 6x1, ele chegou a falar no transporte gratuito, na tarifa zero nacional. Ele não adotou nenhuma política em relação a isso, ainda, pelo menos. Mas só esse aceno num país tão desigual, num país que tem tanta sede de justiça social, isso mudou o jogo político. Tanto que todas as pesquisas dão hoje, é muito cedo para falar, mas se as eleições fossem hoje, muito provavelmente teríamos um mandato Lula 4. O que a direita começou a fazer diante disso? Ela principalmente buscou criar outras agendas que tirem do foco a justiça social ou mesmo a questão do Trump, que a família Bolsonaro abraçou, que foi outro fator de desgaste para a família Bolsonaro e outro fator de soma de pontos para o Lula. Enfim, primeiro veio a questão da reforma administrativa. A reforma administrativa, o que é? São medidas, são tentativas diversionistas que elas visam dois objetivos. Primeiro, ampliar o capital de votos da extrema-direita e da direita em geral, dos empresários também, porque são questões que, em perspectiva, colocam a maioria do povo em favor desses setores. Então, você fala, existe uma gastança gigantesca no Brasil, os funcionários públicos são os privilegiados, nós temos que fazer uma reforma administrativa para acabar com esses privilégios, e você esconde o fato de que o Brasil desperdiça 1 trilhão de reais por ano no pagamento de juros da dívida, que é 4 vezes o SUS, é 4 vezes o que o Brasil gasta com o SUS, é 4 vezes o que o Brasil gasta com a educação. Mas essas coisas não são conhecidas do povo. E a direita conseguiu criar no imaginário popular a ideia de que os funcionários públicos são superfavorecidos. Uma parte da opinião pública importante acredita nisso. Então, eles ergueram a bandeira da reforma administrativa, não porque eles queiram acabar com super salários do judiciário, do Ministério Público,
é porque eles querem reduzir os gastos com a saúde, com a educação, é porque eles querem ideologicamente falar que o problema do Brasil não é 1 trilhão pago para os cientistas, é o salário do professor que às vezes ganha 4, 5 salários mínimos, mais do que a maioria da população. Isso eles usam para dizer que é um privilégio. Essa ideia, eu tenho impressão, eu escrevi sobre isso, mas eu tenho impressão que essa ideia não pegou, Leandro, até porque no Congresso Nacional tem muitos interesses contraditórios. Isso está caminhando, mas está caminhando muito lentamente, e até agora não foi suficiente para criar a comoção política que eles precisam para retomar as rédeas, digamos assim, do debate político. Aí, o governador Cláudio de Castro, essa sim é eficiente, produziu no Rio uma chacina. Todos os dados que vão surgindo mostram que não tinha interesse policial nenhum, não era para prender foragido, não era para acabar com o ultra suposto esquema de abrigar criminosos do Brasil todo, no complexo. Tudo isso é mentira, nada disso apareceu, nenhum fato que demonstrasse isso. Ele quis criar um grande fato político que colocasse a agenda da segurança pública no centro do debate nacional. As 100 e poucas pessoas foram danos colaterais. Eles morreram, foram assassinados para o Cláudio de Castro criar uma agenda política. Essa agenda política, eu acho que é forte. As pesquisas, inclusive, mostram que a maior parte da população que realmente sofre com problemas graves de segurança, a maior parte, infelizmente, apoia ainda medidas como essa. Tem que ser combatido isso. Isso tem que ser enfrentado. Mas, em primeiro lugar, Leandro, desculpa que você ia falar, eu estou continuando aqui. Eu acho que a melhor forma de enfrentar... a melhor forma de enfrentar isso não é a gente fazer que nem a direita está nos atraindo, está querendo nos atrair. Para colocar também nós a segurança pública no centro do debate. Isso vai impedir que a esquerda debata o que realmente interessa. É por isso que num desses textos eu estava sugerindo a ideia de uma plataforma popular. Essa plataforma popular precisaria expressar para o povo algumas condições necessárias para começar a tirar o Brasil do marasmo, da crise, para dar um pouco de esperança para a sociedade. Digamos assim, 10 pontos que fossem facilmente comunicáveis com a população e que fossem abraçados por um conjunto de candidatos, inclusive porque nós temos que disputar a eleição para o parlamento, que vai ser muito decisiva, mas não só por causa das eleições, porque isso pode se constituir num embrião de um programa, de um embriãozinho de um programa para mudar o Brasil. Então, eu colocaria nisso, por exemplo, enfrentamento dos juros bancários, o enfrentamento da inadimplência, porque o governo federal, lá o Haddad, criou um programa, esqueci até o nome, lá no começo do governo, e se você for ver os índices de inadimplência estão como estavam, que tenha na pauta a jornada, o fim da jornada da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, que tenha o desenrola que não desenrolou ninguém. Se você pega a estatística hoje, tem mais gente enrolada do que antes do desenrola, porque é enxugar gelo. Se você se você dá um alívio pequenininho e momentâneo, mas não resolve o problema da agiotagem do sistema bancário, você está enxugando o gelo. 6 meses depois já estava igual e agora está muito pior do que estava antes do desenrolo. Então, eu colocaria a questão do emprego, do trabalho, do direito ao trabalho. Leandro, o Estado tem tanta coisa, tanta tarefa para realizar, e para realizar essas tarefas, o Estado pode assegurar um emprego digno para as pessoas que desejem trabalhar, e não é para receber o dinheiro, é para realizar projetos necessários para o país. Você veja a situação da educação, principalmente. A educação jamais se recuperou da pandemia, o índice de evasão é altíssimo,
As escolas não estão preparando, não estão dando condições mínimas para a juventude para enfrentar uma situação de transformação tecnológica. Por isso as pessoas vão saindo das escolas. Você imagina uma mudança importante, o início de um programa de educação integral, inclusive de educação modernizada, em que ao lado das disciplinas tradicionais você tivesse formações culturais e formações mesmo profissionais de novo tipo, adaptadas para a nova situação. A inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa que nós temos que disputar e que não está totalmente fora dos currículos. Você imagina um programa como esse, quantas pessoas não poderiam empregar? Pessoas de diversas formações. É o professor, é o psicólogo, é a merendeira, é assistente social, ou um programa, por exemplo, para despoluir os rios urbanos. Você emprega ambientalista, você emprega o engenheiro, você emprega o peão de obra, você emprega o auxiliar de pedreiro. São milhares, eu imagino assim, sabe? São programas, é um conjunto de medidas que a gente precisaria formular. Você sabe que eu acho que uma pessoa para puxar um programa como esse é o nosso amigo Jones Manuel, uma pessoa de enorme capacidade política, a enorme carisma também, mas eu vejo assim, é preciso começar. O governo Lula não vai fazer isso. O Lula está muito limitado pela visão de mundo dele, pelas alianças que ele vai fazer novamente. Num certo sentido, ele tem que fazer essas alianças, porque ele não tem como fugir dessas alianças, né, Martins? Não tem como fugir. Agora, nós podemos fugir, porque nós podemos propor, em torno de uma plataforma popular, um conjunto de medidas que unifique um campo político, Leandro, um campo político mais à esquerda, um campo político em que as pessoas, os candidatos e as candidatas, mais especificamente, que defendam essas propostas, sejam identificáveis pela população. Hoje a eleição parlamentar é uma eleição em torno de nomes, simplesmente. E não é uma eleição em torno de programas. É por isso que a direita vai ganhando, porque ela tem armas como as emendas parlamentares. Então, nas cidades pequenas e médias, e mesmo nas grandes cidades, muitas vezes as pessoas votam, e cada vez mais as pessoas votam, porque o deputado X tem o apoio do prefeito Y, porque prometeu construir uma estrada com emenda parlamentar, construir um posto de saúde com emenda parlamentar. Nós não podemos entrar nesse jogo, esse jogo não é o nosso. Nós precisamos entrar no jogo da politização. Nós precisamos denunciar, Leandro, nós precisamos propor uma coisa como uma varrição do Congresso Nacional. Esse Congresso que quis anistia brasileira. Desculpa. Deixa eu pegar esse gancho da varrição no Congresso Nacional, porque é o seguinte, a nossa submanchete hoje é justamente com relação à manutenção dos mandatos de deputado federal de Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. Por uma decisão hoje da mesa da Câmara, os salários deles foram suspensos, mas os gabinetes continuam sendo remunerados. Só com o Eduardo Bolsonaro, em gabinete, se gastou mais de R$1 milhão. E eles custam os três hoje R$400 mil por mês à Câmara. A questão financeira é um fato, mas acho que a questão política é muito mais grave. Essa questão só vai ser resolvida por uma reforma política que retire, por exemplo, do presidente da Câmara esse poder imperial de decidir qualquer coisa, sem que se possa, por exemplo, tomar nenhuma medida para que esses mandatos sejam cassados fora da aquiescência do presidente da Câmara, Martins? Eu acho que a reforma política é uma das bandeiras que precisa fazer parte desse projeto, dessa plataforma popular, Leandro. Não é possível. Nós estamos na era da informática, da informação imediata.
da possível participação, e nós não sabemos a cada dia o que o Congresso vai votar, a cada semana quais são os pontos da pauta, a cada mês o que o Congresso vai deliberar. É tudo definido pelo presidente da casa, ele define de acordo com seus humores e de acordo com os seus pequenos interesses. Ele funciona mais ou menos, desculpa a expressão, mas não estou dizendo que ele é um quadrilheiro, mas fazendo um paralelo, ele funciona como uma espécie de chefe de quadrilha que reúne os interesses daquela casta política toda e vai pautando as medidas que mais vão permitir que ela se una em torno de determinados interesses. Né? Então, isso que você está dando de exemplo é um caso. Você sabe o que eu acho? Que uma reforma política tinha que incluir medidas de transformação real, medidas de democracia participativa, medidas de democracia direta. Hoje em dia, cada cidadão movimenta o seu dinheiro na sua conta bancária. Por que ele não pode ter alguns mecanismos para tomar algumas decisões, também eletrônicas, sobre o futuro do país? É um absurdo. Mas tem que ter também, e aí eu dialogo bem com isso que você está falando, algumas medidas que eu chamo de uma pauta plebeia, sabe, Leandro? Nós precisamos, a esquerda precisa ser quem defende o fim dos privilégios, disso que os espanhóis, depois o Milei pegou também, mas não é por isso que a palavra seja ruim, disso que eles chamaram o Podemos de casta política. A população hoje enxerga que as decisões políticas são tomadas por uma casta. As decisões políticas não são tomadas. E não adianta você votar, porque os programas dos partidos se tornaram muito parecidos. Então, esses privilégios, esses gabinetes que têm dezenas de parlamentares, as emendas parlamentares, por que não transformar tudo isso em orçamento participativo? Essas prerrogativas da pessoa que perde um mandato e continua mantendo o seu gabinete. O presidente, o Bolsonaro, que está preso, ele tem não sei quantos assessores. Assessor para quê? A pessoa está presa, assessor para levar comida na casa. E isso a esquerda esqueceu, porque a esquerda se apegou tanto ao poder, não, a esses pequenos espaços institucionais, que a gente se esqueceu de que isso desperta, com razão, a revolta da população. A população que está sofrendo para pagar as contas, que tem insegurança não só para sair na rua, o sujeito que não sabe, hoje ele está empregado, ele não sabe se amanhã ele vai estar empregado, e ele não sabe se ele estiver desempregado, se ele vai poder levar comida para casa. Isso que é insegurança. E essa insegurança que a população sente, quando ela se vê diante desses privilégios, é claro que ela se revolta com o sistema político. E acabar com esses privilégios e criar sistemas mais democráticos, em que os políticos não estejam tão afastados da vida cotidiana, sempre deveria ter sido um projeto nosso. Eu não sei por quê, mas eu sei por quê. Isso saiu da nossa pauta, porque a esquerda ocupou muitos espaços institucionais aqui no Brasil e acabou se esquecendo. Aqui no Brasil é um caso típico, depois uma hora a gente pode até comentar. Não é comum isso que tem aqui no Brasil, de ter espaços institucionais tão privilegiados e tão fortes, inclusive ocupados pela esquerda. É claro que a esquerda, não é que a esquerda não deva participar do parlamento e renunciar unilateralmente, mas tem que renunciar unilateralmente a isso, que é demagogia, mas pode perfeitamente lutar para excluir esses privilégios. Dentro do marxismo, você sabe, tem uma corrente de Althusser que defende justamente que a esquerda marxista ocupe os aparelhos ideológicos do Estado. Tome o poder pela ocupação dos aparelhos ideológicos. Eu acho muito importante isso, viu? Mas, inclusive, aproveitando a presença lá para fazer a denúncia do caráter deles e para propor a transformação deles. A superestrutura, enfim, é isso. Lógico, é isso. Deixa eu chamar aqui, falar em marxismo, a nossa camarada e marxista Thalita Sotero, para vir conversar conosco e falar aí quais são as mensagens que chegaram aí, né, Thalita, por favor.
Pois é, tem uma pergunta aqui, olha só. A Paty Dias está dizendo o seguinte: boa noite, camaradas. O papel do Boulos em relação à articulação referente aos trabalhadores de aplicativo é uma boa plataforma para o Lula 4? Quer que eu responda? Por favor, Martins, é para você mesmo. Depende, Paty. O tema é importantíssimo. A forma como o governo tratou, antes do Boulos, não, o Boulos não tem nada a ver com isso, mas o primeiro projeto que o governo apresentou lá um ano e pouco atrás era uma tragédia. Era um projeto tanto que as plataformas adoraram esse projeto. Era um projeto que obrigava as pessoas a fazerem uma contribuição para a Previdência sem garantir quase nenhum direito. E ainda foi, justamente por causa disso, foi manipulado, foi apresentado pelas pessoas à direita do governo como um imposto a mais. O governo está querendo tirar um imposto a mais. Eu acho que tem uma plataforma muito importante para esses trabalhadores. Eu não sei se o Lula e o Boulos vão defender. Sabe o que é? Essa gente, ela é tão prejudicada, ela é tão sem direitos, Thalita e Leandro, e a pessoa principal que fez a pergunta, que o Estado, para chegar nessas pessoas, ele tem que oferecer antes de cobrar. O Estado tem que mostrar que é possível ter medidas de redistribuição de riquezas. O Estado tem que começar e chegar e falar para esses meninos que entregam comida de bicicleta loucamente que eles vão ter direito à assistência e como é que chama? A seguro acidente, ou seguro doença, mesmo que eles não paguem INSS, que eles vão ter direito a férias, mesmo que eles não paguem INSS, que eles são pessoas, que eles são cidadãos, que eles são gente, e que, sendo gente, é preciso que o Estado garanta a sobrevivência dele se ele tem algum acidente. Entende? É preciso que o Estado comece a construir, isso é tão fácil, já foi construído em plano municipal, comece a construir plataformas alternativas a essas plataformas das Big Techs, plataformas em que a comissão não seja 20%, mas seja 2%, seja 5%. O Estado tem que acenar para essa gente, o Boulos poderia e pode ter um papel em relação a isso, com medidas que mostrem que há um cuidado, há uma tentativa de, por meio da redistribuição de riquezas, dar assistência a essas pessoas. Agora, é esse o projeto do Boulos? Eu ainda não sei, porque ele ainda não apresentou a proposta que tem. Essa pauta realmente é uma pauta importantíssima, eu colocaria entre 10 pautas de uma plataforma popular para começar a mudar o Brasil. Tem outra pergunta aqui para você, Antônio, é do Bruno Henrique. Ele pergunta: Antônio, acha que o modelo político da Venezuela pode nos ensinar alguma coisa sobre a reforma política? Essa é uma questão muito complexa. Em teoria, sim, porque o sistema das comunas da Venezuela, o sistema de criar mecanismos que não sejam os mecanismos da democracia liberal, da democracia burguesa, mecanismos de participação popular maior, isso sim, isso é um projeto do Hugo Chávez. Esse é um projeto que começou a ser implementado na Venezuela. Eu não tenho... isso é algo inspirador aqui para o Brasil. Eu não sei como anda a implantação desse projeto na Venezuela. E eu acho que o que a gente tem que falar sobre a Venezuela hoje é a defesa da Venezuela contra as ameaças do Trump. Existem muitos modelos, muitos projetos de democracia participativa, muitos projetos de democracia popular, aqui na América Latina mesmo. Eu acho que a gente pode examiná-los todos. Eu não sei se o da Venezuela é o mais adequado, mas a ideia essencial, que é criar instrumentos de democracia popular, eu acho que tem que ser uma inspiração para a gente. Bom, aqui agora alguns comentários. A Luciana Muniz tem que ver a reforma administrativa que está sendo feita por dentro.
pelo Ministério de Gestão e Inovação, né? Precarização de algumas categorias, falta de diálogo e desigualdade institucional. Eu não sei como está, eu não conheço o detalhe, Thalita e Leandro e a pessoa que perguntou. Eu sei que outro dia a ministra Esther Dweck falou contra esse projeto que tá rolando de reforma administrativa no Congresso, mas eu realmente desconheço essa observação que está no comentário. Bom, e aí um último comentário aqui que está falando da Rede Globo, o tio Du. A Globo é a pior barreira para que certas notícias e ideias alcance os trabalhadores. São décadas de suco de senso comum, novela e conteúdo fútil. Mata toda a possibilidade de senso crítico da população. É por isso que a gente cria programas como esse, né, Leandro? É por isso que... Fugir e apresentar alternativa para as pessoas é a nossa batalha, reinventar o jornalismo nessas condições difíceis que a gente encontra, mas estamos aí batalhando. Ô, Martins, antes de me despedir de você, me tira uma curiosidade, você está num aquário dentro de uma redação, é isso? Aqui, ó. Eu não vejo isso há tantos anos, um aquário dentro de uma redação. A gente tem uma redação, a gente se orgulha muito disso, Leandro, porque o jornalismo exige muita conversa, muito debate, muita construção de pautas coletivas. Que mais eu fui ainda, porque eu pensei que não existia mais. É uma estrutura que eu tenho muita saudade, que é uma redação que tem um aquário, onde você discute, tal, delibera. Parabéns, isso. Então, viu? É uma redação de Outras Palavras, é isso? Aqui na Praça da República, em São Paulo, temos aqui uma equipe de 8, 9 pessoas, modesta. Quando eu for a São Paulo, se você me permitir, eu vou aí fazer uma visita na redação. Eu gosto muito de redação também. Eu sou um amante de redação. Vocês são nossos convidados eternos aqui. Por favor, venham mesmo. Tá bom, então. Muito obrigado, Martins. Um forte abraço. Como sempre, um prazer e uma honra muito grande receber você aqui, viu? Sempre um prazer, uma alegria, um estímulo. As perguntas e o diálogo que vocês oferecem. Obrigado, viu? Um abração para ti. Tchau, Antônio. Um abraço, obrigado.